Pronto. Bom dia a todos e a todas. E a gente está trazendo esse tema, o vínculo materno-infantil, exatamente porque a gente está pertinho do Dia das Mães, né? Então é uma homenagem ao Dia das Mães. E a gente vai falar um pouquinho, é uma conversa. Quem quiser colocar algum comentário aqui na aba lateral, fazer perguntas, pode ficar à vontade. E a gente vai falar desse vínculo materno-infantil como sendo uma construção, sendo construções, na verdade, afetivas, para além de laços biológicos. Eu acho que cada um aqui pode olhar na sua família, que sempre tem pessoas maternais, para além de serem mães. Tem sempre aquela tia, aquela avó, aquela pessoa que acolhe. Mas, chegando nesse tema de maternidade, a gente sempre associa a gestação, né? A mulher se prepara para a gestação, faz o pré-natal, tem o parto, e quando está com o bebê? E agora? O que é que se faz, né? Não existe nenhum manual para ser mãe. E a gente recebe muitas mães aqui na maternidade, principalmente com essas queixas, com essa dificuldade de se sentir preparada para o exercício da maternidade. Mas também não é bom a gente desmistificar, porque não requer esse manual mesmo, não requer tantas orientações, para além de algumas medidas de bom senso. Mas a gente pode colocar algumas questões em relação a esse cuidado e principalmente ao cuidado inicial, né? A promoção de cuidado nessa relação mãe-filho, ela tem que considerar as relações de dependência e de independência. Por exemplo, o bebê ele é totalmente dependente da mãe. Só que à medida em que a criança vai crescendo, essa criança vai ganhando, ela precisa ser favorecida a ir ganhando independência. Então, o Milton está dizendo que não está ouvindo. Todos os outros estão ouvindo, só para a gente ajustar. Quem estiver ouvindo, digita aqui o ok. Aí precisa... Pronto, o Newton já está ouvindo. Ótimo. Então, gente, só para retomar, a gente estava falando sobre a questão da dependência e da independência. O bebê ele é totalmente dependente da mãe. No entanto, à medida em que a criança vai crescendo, é preciso que essa mãe favoreça a independência. Deixa a criança manusear alimentos, deixa a criança manusear brinquedos, para que ela vá se sentindo segura de estabelecer essa independência em relação à mãe. E o que a gente vê aqui, muitas vezes, são questionamentos, como o que é cuidar, como é que eu posso cuidar? Né? Então, o cuidado, ele é esse estabelecimento de afeto, essa dedicação, essa disponibilidade de estar junto, de estar acompanhando esse processo de maturação da criança, né, após o parto. E eu trouxe aqui um exemplo que foi uma pesquisa bem antiga até, de 1945, de Renée Spitz, que ela fala sobre uma síndrome chamada síndrome do hospitalismo. O que seria essa síndrome do hospitalismo? Crianças que não recebem cuidado, elas tendem a adoecer com mais facilidade. E o que é que eu estou falando desse cuidado? O cuidado da atenção, do afeto, do carinho. Então, ele nos estudos, Renée Spitz confirmou que crianças que viviam em instituições que não recebiam uma atenção única, direcionada, elas recebiam uma atenção mais dispersa, mais coletiva, elas tendiam a ter a maior apatia, ter perda de tonicidade, ter desnutrição e diversos outros quadros de adoecimento. Então, isso mostra para a gente o tanto que é importante o afeto e o carinho da mãe com a criança, e não só da mãe, mas da família com a criança, nesses primeiros momentos de vida, principalmente. E aí a gente coloca o desenvolvimento, né, infantil nos primeiros 3 anos, ele vai requerer algum suporte, e esse suporte favorecido pela mãe e pelos cuidadores dessa criança. A criança vai adquirir linguagem, a linguagem é algo gradativo dentro do processo.
Em geral, a gente recomenda que a mãe converse com o bebê, que converse com o bebê desde o feto mesmo, desde a gestação, mas principalmente que se lembre de conversar com o bebê à medida em que for fazendo essas ações de cuidado, porque o bebê vai aprender a linguagem a partir daquilo que ele escuta. Se de repente a gente cuida do bebê, oferece todos os cuidados, e aqui a gente já recebeu situações como essa, da mãe achar que o bebê não entende, não, mas eu não converso com ele porque não entende. E aí chega uma criança com um atraso de desenvolvimento de linguagem aqui. Né? Então, não precisa esperar a fase em que a criança já está respondendo. Essa estimulação da linguagem, ela pode começar desde os primeiros meses, através de músicas, através de conversas mesmo. Outra questão que vai desenvolver no decorrer do tempo desses 3 primeiros anos e que desenvolve muito é o pensamento. Né? A gente coloca como um destaque a questão de permanência do objeto. Por quê? Porque inicialmente a criança acompanha os movimentos com os olhos. Uma criança que está com o desenvolvimento típico, ela vai acompanhar os movimentos e aos poucos ela já vai reconhecendo quem são os cuidadores dela, ela vai reconhecendo quem é a mãe dela. E essa noção de permanência da mãe ou ausência da mãe, ela vai também sendo desenvolvida e tem que ir sendo trabalhada nesses 3 primeiros anos de vida. Algumas vezes a gente recebe aqui também mães que vêm questionando, né? Eu saio escondida. Quando eu preciso ir para algum lugar, meu filho chora, então eu saio escondida. E essa não é uma boa alternativa, né? É sempre bom conversar com a criança, explicar que a mãe vai, mas a mãe volta, isso ajuda a deixar a criança segura e fortalece essa noção de permanência do objeto, de permanência de retornos, dela ter uma segurança de que essa mãe vai retornar. Se todas as vezes que a mãe falar, eu vou, mas eu volto, e ela voltar, essa criança vai ganhando confiança nisso. Então, ela já não vai ser uma criança que vai dar trabalho em ficar com outra pessoa para a mãe poder se afastar. Não vai ser aquela criança que vai chorar, fazer crise de birra quando a mãe precisar se ausentar. Né? Essa é uma etapa dos 3 primeiros anos em que a gente sempre reforça muito a questão afetiva. É o momento em que a criança está estabelecendo mais amplamente o desenvolvimento neurológico dela, então isso ajuda, favorece muito para que a criança crie vínculos e é uma fase que precisa ser muito bem estimulada. Outra questão que a gente pode estimular é o desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor a gente geralmente associa inicialmente ao caminhar, né? Não é só o caminhar, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento de membros superiores e inferiores. E aí a gente tem uma necessidade de dar um suporte para essa criança, para a criança caminhar, para a criança brincar. Então, está oferecendo estímulos para esse movimento da criança ser amparado pela mãe e pela família. E aí, nesses 3 primeiros anos, a gente também tem algumas questões que são bem características socialmente falando. É o estabelecimento das primeiras socializações, em que a criança vai estabelecer, principalmente com a família, nesse primeiro momento, né? Os vínculos e as relações que ela estabelecer com a família, ela tende a repetir no ambiente social em que ela for futuramente inserida. Geralmente, esse ambiente é a escola, né? É a primeira instituição em que a criança tem contato, para além da família, é a escola. Então, a família sendo tranquila, essa criança vai tranquila para a escola. A família tendo algumas conturbações, algumas discussões, essa criança acaba tendo uma dificuldade para se socializar quando ela amplia esse leque, quando ela vai para outros espaços sociais. Uma das questões que a gente tem que trabalhar nesse primeiros 3 anos, é a questão também da amamentação, né? A OMS, ela recomenda uma amamentação até os 2 anos de idade, e a gente sabe que
defasagem mesmo nutricional de muitas pessoas, uma boa parte da nossa população, inclusive de Alagoas, é uma população menos favorecida financeiramente. Então, a gente tem essa necessidade de estimular ainda mais essa amamentação até os 2 anos. Mas, em relação à questão de vínculo, de afeto, a gente tem que lembrar também que a amamentação ela é um acalanto, ela é um momento de troca. E a gente tem que lembrar que não é só na amamentação que se fazem essas trocas, esse momento de afetividade, né? A gente tem que lembrar que o desmame ele tem que ser um processo pensado. E a mãe não pode prorrogar essa amamentação indefinidamente, porque isso já vai para além da questão da alimentação e se torna uma questão de vínculo. E a questão do vínculo, ela pode deixar a criança muito dependente dessa mãe, uma criança muito mais manhosa, uma criança muito mais birrenta, com muito mais dificuldades de interação social, a partir dessa questão do lidar com o desmame. Então, o desmame ele pode ser feito de forma gradativa. A gente não indica o período certo, né? A mãe define junto com a criança qual é o período. Mas você pode observar se os dentinhos da criança estão ali, né? Se já tem os dentinhos, ela já está passível a receber outras formas de alimentação. Então, é interessante começar, quando os dentinhos crescerem, a fazer a transição de alimentação e aí alternando a amamentação também com outros momentos, tanto momentos de alimentação como momentos de afeto, para que a mãe entenda que não é só na alimentação que ela vai segurar o filho no colo, que ela vai oferecer carinho, que ela vai oferecer afeto, pode fazer massagem nessa criança, pode fazer outras estratégias que vão reforçar esse vínculo, que não são obrigatoriamente a amamentação, tá? Uma outra questão também típica desses 3 primeiros anos, que as mães geralmente se preocupam, por isso que eu listei elas aqui, é a questão dos esfíncteres, né? O controle dos esfíncteres. A criança aprender a controlar os esfíncteres, aprender a ir ao banheiro para fazer as necessidades. Tudo isso tem que ser aprendido. Então, a partir do momento que a criança já está falando, a mãe pode pensar: olá, Ingrid, ai, que bom ver a Ingrid por aqui. A partir do momento em que a criança já está a falar, você pode ir reforçando ela a avisar. Inicialmente, ela vai avisar depois de feito, né? Mãe, fiz xixi, mãe, fiz cocô. Ali você já vai ensinando a ela: ah, filho ou filha, você pode me dizer quando você estiver sentindo vontade, antes de fazer. Aos pouquinhos, isso é uma transição também, a criança vai assimilando e aceitando melhor esse desfraude, essa retirada das fraldas, né? Nos 3 primeiros anos também, uma questão muito importante é a criação de consciência e imagem corporal. Muitos autores eles falam que a criança se vê como uma extensão da mãe, né? Esse amparo, esse afeto que a mãe dá, o vínculo da amamentação, o vínculo dos cuidados de higiene, desses primeiros cuidados em que a criança é totalmente dependente, acabam fazendo com que a criança se veja como uma extensão da mãe. Por isso, a criança se desespera algumas vezes, chora muito quando a mãe está ausente, quando ela não consegue ver a mãe, porque ela ainda não se entende separada da mãe. É lá por volta dos 3 anos de idade mesmo, em que a criança já vai estar, uma criança com desenvolvimento típico, já vai estar falando, conversando, dizendo frasezinhas completas.
é importante, nesse momento, a gente já ir colocando que ela é um indivíduo, que ela se arruma de um jeito, a mãe se arruma de outro. A gente vê hoje em dia, está muito na moda aquelas coisas tipo mãe, tal filha, né? A mãe se veste, veste a filha igual. E isso cria na criança essa consciência corporal muito associada à da mãe. Então, durante ao longo desses 3 primeiros anos de vida, também ir estabelecendo essas diferenciações. Por quê? Porque essas diferenciações vão fazer com que a criança constitua a sua própria imagem corporal e a consciência de si, e que ela consiga ultrapassar, né, transpor certas limitações em relação à insegurança. Colocar aqui, que eu acho que não foi. Pronto, agora foi. E aí eu falei algumas vezes de vínculo. E o que vem a ser vínculo? Se a gente for olhar lá no dicionário, é a liga, é o liame, é aquilo que gruda as pessoas. E a gente fala de vínculo como um equivalente ao relacionamento em si. O vínculo, ele é esse sentimento gostoso que a gente tem quando a gente tem um relacionamento afetivo com uma determinada pessoa. E aí, quando a gente fala do vínculo materno-infantil, a gente tem que lembrar que esse vínculo, ele precisa o tempo todo estar sendo refletido, ele precisa o tempo todo estar sendo repensado, porque ele pode se tornar um vínculo de simbiose. E o que é esse vínculo de simbiose? Pronto, lembra que eu falei no slide anterior que as crianças não se viam diferenciadas da mãe? O vínculo de simbiose é isso, é aquela famosa expressão que a gente diz no cotidiano, que não cortou o cordão umbilical. Então, o vínculo de simbiose é quando o vínculo entre criança e mãe é tão estreito que ambos se misturam, que ambos não conseguem estabelecer limites nessa relação. Então, a mãe está exausta, mas ela acha que tem que continuar brincando porque o filho precisa do brincar. Tá, o filho precisa do brincar, mas o filho precisa de qualidade de atenção muito mais do que quantidade de atenção. Então, a gente vai vendo que as crianças, elas repetem padrões de relacionamento. E se elas começam a configurar uma relação inversa com a mãe, a relação inversa é caracterizada pelo quê? Ao invés da criança receber orientações da mãe, ao invés da criança receber regras e limites da mãe, essa criança acaba invertendo o jogo e se tornando aquela pessoa que dita o que é que vai ser feito. Por exemplo, a criança chora se tirar o controle remoto da TV da mão dela. Aí algumas mães vão lá e dizem: deixa o controle remoto com a criança, para ela não chorar. A criança vai entendendo que chorando ela consegue o que ela quer. E aí, nessas repetições de comportamento, ela vai repetindo esse padrão e ampliando para outros espaços. E aí, quando essa criança interage com outras crianças, quando essa criança interage com outras pessoas, chega na fase escolar, ela vai ser uma criança que vai estar chamando a atenção, que vai estar chorando para receber aquilo que ela quer, que vai estar fazendo aquelas cenas de birras, né? Então, muitas vezes, as mães chegam aqui e dizem assim: mas eu não sei de onde ele cria esse comportamento, se joga no chão, quer chamar a atenção, e a gente sempre pergunta, eu sempre pergunto, quem faz as vontades da criança? Porque ele não criou esse comportamento, ele desenvolveu com base em algum aprendizado. E aí a gente vai conseguindo tentar, através de orientações, com que essa mãe retome a hierarquia, digamos assim, nessa relação, né? Isso também ocorre muitas vezes com o desmame, muitas mães que têm dificuldade de fazer o desmame, de retirar a amamentação, porque tem uma dificuldade de estabelecer essas normativas para a criança, de dizer um não para a criança, né? Sendo que a criança vai se sentir mais segura se a mãe disser um não que for não mesmo. Aquele não que não se volta atrás, sabe? A criança vai se sentindo segura de que a mãe é um ser apto, capaz de determinar para ela o que é certo e o que é errado. E aí a gente tem outros elementos, né?
que a gente precisa pensar, como, por exemplo, a prematuridade. Em geral, crianças que são prematuras tendem a receber maior proteção, né? A superproteção das mães, dos pais, pela fragilidade da vida mesmo, pela noção de que aquela criança está mais suscetível ao adoecimento, porque passou por internação hospitalar, passou por uma série de outras questões que uma criança que teve um desenvolvimento típico não passou. Então, a gente tem que pensar, junto a essas mães prematuras também, essas mães de crianças prematuras, que esse vínculo precisa ser estabelecido de forma saudável, que não é preciso compensar o fato da criança ter vivenciado a internação hospitalar desde muito cedo, ter vivenciado as práticas de saúde, os procedimentos invasivos. Não é necessário a mãe compensar isso com um afeto a mais, com digamos, uma sobrecarga de atenção em cima da criança, porque isso também pode refletir numa insegurança futura da criança. E a gente diz que o vínculo, todo o nosso vínculo, ele já começa a ser desenvolvido desde a gestação. E ele vai ter reflexos, principalmente quando a gente vê essa criança já partindo para a socialização. Então, um dos lugares que a gente mais vê os reflexos são esses momentos da criança ser inserida na escola. Então, quando a criança começa a frequentar a escola, alguns comportamentos vão se mostrando desadaptativos, mas são comportamentos que já vêm dessa criação do vínculo desde a gestação. Então, desde a gestação, a mulher precisa pensar como quer educar, né? Precisa pensar como vai ser exercido esse cuidado dessa maternagem. A mulher e o homem também, tá, gente? A família precisa se preparar para a chegada da criança, mesmo que a gestação não tenha sido planejada. É interessante. E a gente hoje se ressente muito, porque em muitos lugares que fazem pré-natal não inserem o apoio psicológico no pré-natal. Seria algo bem interessante para elaborar essa questão da gestação, da mudança do corpo, da chegada de um bebê, da mudança de rotina, né? Seria tão interessante se tivesse esse suporte já desde a gestação, mas a gente vê que nos serviços de saúde hoje a gente ainda não tem esse tipo de oferta de serviço. E aí, quem está preparada para ser mãe? Será que nós, mulheres, nascemos mesmo preparadas para sermos mãe? Eu gosto de pegar a teoria do Bowlby, que é uma teoria antiguinha também, mas é de 1989, e eu acho que deu alguma falha? Não? Ah, pronto. Eu acho importante a gente falar sobre ele, porque ele vai ser um dos primeiros teóricos que vai usar o termo apego. Até então, a gente tem um estabelecimento da psicologia ainda nos seus primórdios da psicologia clínica, com Freud falando que a relação de mãe e filho é uma relação objetal. Não criticando, não discordando da teoria, mas é uma teoria da psicologia que diz que a relação entre mãe e filho se estabelece com uma relação de objetos. E Bowlby vai ampliar isso e dizer que não é só de objetos, mas também de apego, de vínculo. E vai colocar a figura da mãe como uma figura central para a transmissão de segurança para a criança, para que a criança se sinta apta a lidar com o mundo. E aí a gente coloca a necessidade de se fazer presente, tá? Porque, de novo, a questão da quantidade versus qualidade. Não é passar o dia inteiro com a criança. A gente vê até exemplos, criança é muito autêntica, né? Outro dia a gente recebeu uma criança aqui na pediatria e ela falando, como é que estava em casa? A mãe vive no celular. Né? Isso para a gente já mostra que a mãe está ali fisicamente, mas não está ali totalmente com a criança, né? E leva a gente a refletir sobre as nossas relações. Hoje em dia a gente está com relações muito mais amplas, porque o celular deixa a gente acessível a todo mundo. E de repente você está com a criança fisicamente, mas você não está mantendo contato físico com a criança porque está conversando.
seja com o pai, seja com a avó, seja com a vizinha, seja com outras pessoas, está conversando pelo celular, está distraída às vezes com a televisão. Então, os elementos tecnológicos, eles acabam facilitando esse descuido no contato físico, né? Então, fazer esse presente não é uma quantidade, é uma qualidade, é no momento em que você está presente, mesmo que sejam horas curtas do dia, as mães que trabalham sabem bem disso, é importante dar total atenção, contato físico, auditivo, visual, de forma que a criança se sinta reconhecida, se sinta alvo da atenção e do carinho dessa mãe, né? E aí a gente tem que falar também das paternidades. Se a gente parar para pensar, gente, a nossa sociedade, ela exige muito da mulher essa questão da maternidade, mas cada vez mais a psicologia vem desenvolvendo teorias sobre paternidades. Recentemente eu até fiz um curso, e esse curso ele ainda está online, ainda está disponível, é pelo UnaSUS da UFRN, que é um curso sobre paternidades. É um curso muito bom, que ele fala sobre uma nova visão do homem na nossa sociedade, né? Porque o homem antes era visto como aquele que ia ser o provedor da família, o provedor financeiro. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, essa tarefa foi dividida. Então, as outras tarefas que eram compreendidas como sendo das mulheres também precisam ser divididas. E aí, hoje, a gente vê pais muito mais participativos. A gente tem... apesar de ainda ter algumas dificuldades sociais de aceitar que esse pai seja o acompanhante da criança numa internação, que esse pai seja a pessoa, o principal cuidador, mas a gente tem pais que já exercem essa paternidade de forma ativa e responsável, e isso retira muito da sobrecarga e da insegurança da mulher quanto a estar preparada ou não para o exercício da maternidade. Se o casal estabelece uma parceria, essa mulher vai se sentir muito mais preparada. A Ingrid está dizendo que também tem um curso de acolhimento na UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é online. Esse curso de acolhimento talvez também seja um bom curso para a gente, o FRN, desculpa, que para a gente também ter esse suporte e referências em relação a essas questões de feminino, de masculino, que chegam até a gente como equipe de saúde. Então, a gente encontra algumas dificuldades femininas no puerpério e, constantemente, a gente tem atendido aqui na maternidade mesmo, algumas mães que se sentem culpadas, que se sentem fragilizadas, porque, assim, se a gente parar para pensar, no puerpério essa mãe está com um reboliço hormonal incrível. E ela ainda tem as pressões da sociedade em relação ao cuidado, a ser mãe. Então, a gente encontra mulheres com dificuldade, se sentindo culpada por não estar achando aquele momento inicial maravilhoso, né? Muitas mulheres se sentem plenamente realizadas, né, nesse momento inicial do puerpério, mas algumas também não. E a gente tem que entender que essa variação ela é possível e ela requer acolhimento da gente enquanto equipe de saúde também, né? Aí a gente coloca, ser mãe é diferente de ser um bebê, de ter um bebê, né? Ser mãe é se propor a cuidar e educar uma pessoa para toda a vida, porque mesmo quando tiver adulto, vai continuar sendo seu filho. Parece óbvio, mas eu gosto sempre de repetir isso, porque a gente começa a ampliar também a nossa noção de maternidade. A maternidade, ela também envolve as questões voltadas para a adoção. Não obrigatoriamente uma mãe biológica, mas a disponibilidade para o cuidado, ela é um elemento que faz essa mulher mãe. Eu até sou daquela turma que diz, não digam por aí, filho adotivo de fulana. Filho é filho, independente de ser adotivo ou biológico. A disponibilidade daquela mulher e daquele homem de cuidar já fez deles pai e mãe. E aí a gente volta para aquela questão, não precisa estar preparado, esse preparo ele vai sendo desenvolvido no decorrer da vida e vai ser desenvolvido no decorrer do estabelecimento de relação com essa criança.
Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas que recorrem à adoção recorrem buscando recém-nascidos, recorrem buscando traços aproximados dos seus, e a gente vê que isso faz com que eles queiram suprir uma necessidade de ter um bebê, uma necessidade de que a sociedade acaba cobrando, de casou e agora vai ter filhos. E aí, quando chega o bebê? E a gente vê que isso ocorre em muitos casais que não conseguem ter filhos biológicos, de estarem procurando adotar, mas não buscam adotar com a perspectiva na criança, né? Com o foco na criança, mas com o foco nas necessidades pessoais deles. Então, a gente vê essa busca maior por recém-nascidos, por pessoas com traços aproximados de quem está adotando, e a gente vê que isso acaba gerando uma discriminação. Muitas crianças fora do perfil, né, desse perfil, acabam ficando meio que de escanteio na fila de adoção. Crianças maiores, crianças com traços indígenas, com traços negros, com traços até... A gente vê muita questão de querer que siga a nossa genética. A gente não precisa seguir a genética, né? A gente tem... essa maternidade, ela vai ser exercida na relação que você estabelecer. E muitas vezes a gente vê até pessoas dizendo, mas fulano é filho adotivo, e aí mais uma vez eu pontuo, não, a gente evitar dizer, de cicrano, mas é a cara deles, tá ficando parecido. Por quê? Porque a afinidade vai fazendo esses traços se tornarem próximos, e o fato de você se dispor a amar uma criança, a oferecer essa maternagem para essa criança, vai deixar com que essa relação seja mais sólida e mais reconhecida socialmente, à medida em que a criança for crescendo, independente dos traços físicos dela. E aí a gente tem que falar também de outras constituições familiares. Hoje em dia a gente já tem famílias com duas mães. Aqui na maternidade a gente já recebeu famílias de duas mães, família de dois pais. Inclusive, recebemos na maternidade famílias atravessadas, em que eram dois, a gente já recebeu esse caso aqui, em que eram dois casais homoafetivos e que combinaram essa gestação para ser compartilhada. Então, constituição familiar hoje em dia já ultrapassa muito aquela noção de família nuclear que a gente tinha antigamente, que era pai, mãe e filhos. Então, a gente lembrar que a maternagem, ela pode ser exercida não só pela mãe, ela pode ser exercida pelas avós, pelas tias, pelos pais, por quem quer que seja cuidador ou cuidadora dessa criança. Tá? E aí, a gente ainda se questiona, toda mulher traz em si o instinto materno? E a gente precisa esclarecer, assim, trazer teorias para esclarecer isso, porque não existe, assim, a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, ela rebate essa noção de instinto materno. Se fosse instinto, era inerente à espécie. E aí a gente não veria mães que abandonam bebês, bebês jogados nas latas de lixo, bebês que foram deixados na porta de alguém. Se existisse enquanto instinto, toda mulher teria esse instinto. E a gente tem que entender que isso é uma construção social, que é esperado das mães que elas tenham esse instinto, que elas tenham mais vínculo, que elas tenham, inclusive, a reação à gestação. Muitas vezes tem mães que se sentem incompreendidas, porque estão chocadas ainda, então estão assimilando, elaborando a ideia da maternidade, e as pessoas já estão cobrando delas. Mas você não ficou alegre, você tem que ficar alegre. Calma, não existe receita de bolo, não é obrigatório a mulher estar alegre desde o princípio, e ela pode estabelecer o vínculo posteriormente com essa criança. A gente tem que respeitar as emoções das pessoas. Então, cada uma vai desenvolver a maternidade de acordo com a sua circunstância, com os seus referenciais, né? Ela não precisa estar mais feliz que o pai em relação à chegada do bebê. Ela não precisa se sentir a única responsável pela criança.
São desconstruções que a gente precisa fazer cotidianamente na nossa sociedade. Nossa sociedade ainda é muito machista, e acaba cobrando da mulher. A mulher, hoje em dia, ela tem uma sobrecarga, porque ela é cobrada a trabalhar, a ser independente, a se realizar através da maternidade, a cumprir todas as funções femininas também que ela já exercia em tempos atrás, que eram tidos como elementos femininos tempos atrás. Então, isso faz uma sobrecarga a tal ponto que hoje as mulheres têm maior índice de ataque cardíaco do que homens. Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. O que é construção, o que é machismo e o que é que a gente pode aliviar dessa mãe, né? A cobra da mãe em relação à postura dela, mas vamos cobrar do pai também, vamos lembrar que o pai tem que dividir essa responsabilidade com a mãe. Vamos pensar também que a família, que todo mundo que está ali, ao invés de criticar, pode também acolher e ajudar essa mulher a encontrar alternativas para se sentir mais confortável com a maternidade, né? A maternidade, as amigas geralmente colocam em relação à maternidade como sendo um amor incrível, um amor que ultrapassa padrões anteriormente estabelecidos. E ela pode chegar nessa percepção também. A mulher que ela está com dificuldade de vínculo pode também chegar a esse padrão de comportamento. A Bel está perguntando aqui, Vanessa, fala um pouco sobre a ausência do pai ou imagem masculina. Se teria algum prejuízo no desenvolvimento. Vamos lá. A gente tem aí, fui falar de machismo, né? Aí a gente tem que entrar um pouquinho nesses elementos. A gente hoje tem uma perspectiva de masculinidades dentro da nossa sociedade bem estereotipada. Quando eu falo que é necessário desconstruir padrões de machismo, é necessário a gente começar desconstruindo os nossos padrões de feminino e masculino, tá? Você vê constantemente, desde criança, as pessoas categorizam os brinquedos de menino, os brinquedos de menina. A gente não tem registro, gente, de menino que brincou de boneca e que, por isso, teve alguma alteração em sua sexualidade. Pelo contrário, quando a gente brinca lá na brinquedoteca, a gente vê que as crianças reproduzem no boneco a vida cotidiana delas. E a gente vê meninos cuidando da boneca. E outro dia eu até pontuei com uma mãe, ela brigando porque o filho pegou uma boneca. E eu disse, olha, você quer que seu filho seja um bom pai? Aí ela parou para pensar, ela disse, nunca tinha pensado por esse lado. Então, desde criança, a gente também tem que exercitar as funções afetivas. E aí a gente coloca a ausência do pai ou de uma figura masculina vai trazer prejuízo? Prejuízo não obrigatoriamente. A questão não é a presença do feminino ou do masculino. A questão é a presença de afeto. Então, a criança ela precisa aprender a se situar no mundo. E ela vai adquirir parâmetros para se situar no mundo a partir das relações que ela estabelece. E essas relações com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com figuras que sejam significativas para essa criança, né? Então, a gente tem que deixar um pouquinho esse machismo, esse preconceito de dizer que a criança... A gente ouve, socialmente, a gente ouve muito. A criança criada por vó não teve referência masculina, é afeminado. Não obrigatoriamente. Hoje a gente vê que as crianças afeminadas elas vão existir, independente de terem figura masculina e feminina representando ali uma figura importante para elas. Não sei se respondi, Bel. Está contemplada a pergunta? Ok, ela entrou. Então, vou passando para o último slide. Eu queria agradecer a atenção de vocês e colocar o meu e-mail à disposição para a gente poder discutir mais. Quem quiser material para leitura, eu posso encaminhar, tá? Eu tenho algum material desse curso de paternidades, eu tenho algum material sobre a saúde mental da mulher. Quem quiser, eu posso mandar por e-mail, tá? Fico à disposição para as perguntas, para qualquer interação. Desde já agradeço a Vanessa pela excelente palestra. Infelizmente, a gente teve aqui uma certa dificuldade
nessa questão da adoção. Eu tenho casais, tenho amigos meus que são loucos para adotar crianças. Ela demonstra esse carinho, mas infelizmente ela tem essa felicidade de adotar crianças. Mas é uma dificuldade de aceitação da família, como é? Mais instituição mesmo, ela está na fila da adoção, mas já recebeu visita já social, até agora não conseguiu. Mas a gente sempre diz para a pessoa ter paciência, sabe? Porque não faltam crianças precisando de pai e mãe, né? Essa maternidade pela adoção, ela é uma gestação afetiva. Ela é uma gestação, eu digo muito, é uma gestação que não é da barriga, é do coração, né? E que a pessoa se dispõe a ir atrás, a correr atrás. Então, não desista. Continua lá na lista de adoção, porque uma hora vai chegar a criança que é para vocês, né? Que é para eles. É interessante essa que você falou do vínculo lá do pai e mãe, são mais adotivos, que a criança parecida, fisicamente. Tem uma pessoa próxima que ela é, mas se você olhar por ela, parece sangue. É interessante essa questão do caminho parece mais próximo. Eu tenho uma irmã que não é biológica, que eu acho ela a minha cara. E é um vínculo. E até assim, os hábitos, a pessoa vai conviver, né? Vai ter os mesmos hábitos alimentares, vai ter os mesmos hábitos de vida, de qualidade de vida, e acaba ficando com similaridades, né? Estabelecendo isso. Pessoal, uma pergunta. Alguém quer ainda fazer alguma perguntinha? Se tiver mais perguntas, pode passar para as considerações da Vanessa. Lembrando que vocês podem assistir essa palestra, baixar ela no nosso canal do YouTube. Bom? Por esse agradeço também aos alunos também. Que não pôde estar presente hoje, mas com as suas considerações. Eu que agradeço, vocês sempre muito receptivos, estou sempre disponível, quero voltar outras vezes. Enquanto a gente puder fazer essa parceria, para mim também é uma realização, porque é um canal aberto de aprendizado também, que quando a gente interage com o pessoal que está assistindo, a gente também aprende. Muito obrigada a todo mundo que tirou um tempinho aí do seu dia de trabalho para assistir. Obrigado.